Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria revê-los. E principalmente na abertura de mais um trimestre, agora já o primeiro trimestre de 2018. Uma nova lição. Mordomia cristã, motivos do coração. Haja coração, hein? Mergulharmos em matérias do coração, que coisa mais linda. Mas antes de iniciarmos as considerações sobre esse novo tema, eu gostaria de convidá-los para que possamos orar juntos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e realizado em nossas vidas. Muito obrigado pelo que em Cristo nós temos sido para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. E perdoe-nos onde não temos sido, onde não temos cumprido com a Tua vontade. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, de nossos lares representados e de todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. E nos reúna, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos iluminando e nos inspirando à compreensão da Tua palavra e ao exercício da mesma. E principalmente, Senhor, nos dando sabedoria para transmitir para aqueles que nos cercam. Evangelizando, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando se fala nesse termo, mordomia, em muitos idiomas, é um termo que as pessoas já olham do ponto de vista pejorativo. O indivíduo vive na mordomia. Quem dera. Ser mordomo da ótica bíblica é entender que os bens tangíveis e intangíveis de nossas vidas na realidade não nos pertencem. São emprestados para que nós possamos administrá-los e um dia o Senhor vai prestar conta conosco. O que eu acho mais interessante é que há muitos anos atrás eu vi na igreja mesmo esse termo, mordomia. Foi adotado um termo gostoso na época, na década de 80, se não me falha a memória. E o termo para entender mordomia, ou para estudar mordomia, como se fosse sinônimo de mordomia cristã, vida total. E alguém muito inteligente na época disse os 4 T's: templo, tempo, tesouro e talentos. Na realidade, templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Tempo, o tempo que nós temos de vida. Tesouros, os nossos bens. E talentos, envolveu toda a nossa vida. Não ficou nada de fora. Esses 4 T's, que resumem vida total, é o que a Bíblia ensina como mordomia, ou mordomia cristã. Na realidade, nós precisamos reconhecer nossa condição pecaminosa antes de enxergar a necessidade humana. A transformação só pode acontecer com a atuação de Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas. De outra forma, é impossível isso acontecer. E outra coisa, nossa vida reflete o caráter de Deus para o mundo. Há beleza, há felicidade e piedade na vida daqueles que ousam defender os princípios bíblicos, que vão especialmente contra a tendência da cultura do mundo ao nosso redor. A vida de um mordomo cristão envolve a compreensão desses 4 T's na realidade. E durante esse trimestre nós estudaremos todos esses temas que envolvem a nossa vida total, a mordomia cristã.
Um dia o Senhor, como eu disse, e a parábola dos talentos é um exemplo, é uma alegoria aplicada a esse tema, que o Senhor é o dono de nossas vidas e um dia Ele vai voltar. Isso é a maior promessa das Escrituras Sagradas. Ele prometeu pessoalmente: eu vou, mas voltarei. E se eu for e voltar para vos buscar, é para vos levar para que onde eu estiver, estejais vós também. Só que quando Ele vier, Ele já vem sabendo quem realmente vai e quem não vai. E os que não irão, é exatamente aqueles que não valorizaram a missão de mordomo do Senhor no tempo de vida que teve aqui na terra. Na nossa missão, esses 4 T's compõem a nossa missão. A missão de vida que nós temos diante de Deus e diante dos homens. Tanto o nosso templo, que é o templo, corpo do templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a forma que nós cuidamos dele, o nosso tempo, os nossos tesouros e os nossos talentos. Esses 4 T's, na realidade, estão emprestados. Eles pertencem ao Senhor. Se como mordomos cuidarmos bem de tudo isso, Ele vai dizer: vinde, servo bom e fiel, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Na onisciência de Deus, Ele já preparou o lugar para mim e para você. O Senhor, afinal de contas, é o Senhor do tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro muito antes de existir, porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A influência do materialismo, primeiro tema. Romanos 12, verso 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saímos de um trimestre estudando o livro de Romanos, iniciamos um novo trimestre com uma citação desse livro que é tão importante para tantos temas, da qual se aplica esse escrito de Paulo. E aqui, novamente, não conformar com a forma com que o mundo olha para esse tema, a mordomia. Como que o mundo olha para os tesouros, para o tempo, para o templo e para os talentos. E usa como quer. Livre-arbítrio, né? Faz o que quer. Só que custa. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Imagine só. Se nós colhemos até o que não plantamos, imagine se plantar. Apenas um exemplo. No templo, saúde, nosso corpo, templo do Espírito Santo. Eu estou fazendo companhia para um senhor de idade durante a semana que está hospitalizado, um grande amigo. E aproximadamente, desde que eu o conheço, há cerca de 14 anos, eu sempre procurei mostrar que não é interessante de jeito nenhum o consumo de banha de porco, comidas extremamente gordurosas, frituras, dentre outros assuntos que envolvem uma boa saúde. Olhando do ponto de vista da alimentação, não consumir refrigerantes, evitar essas coisas que realmente são comprovadas que não fazem bem para a nossa saúde. Esse meu amigo, que eu gosto muito dele, ele já tem 74 anos de idade e sempre ouviu de forma muito educada, muito elegante. Ele nunca contestou, nunca falou nada, mas nunca deixou. E nossa amizade é a mesma. Só que mais do que outras pessoas, ele precisava de ter mais cuidado, porque ele tem válvula mitral no coração, toma anticoagulante. Então, por mais que tenha muita saúde e disposição para trabalhar, fazer isso, fazer aquilo,
ele precisava de pensar um pouco mais em relação à saúde e ter uma alimentação diferenciada da população comum, mais do que outros que não têm o problema que ele já tem. Agora, ele começou com uma cólica há algum tempo atrás, já há uns 10 dias atrás. E o que era? A vesícula. E o indivíduo que toma anticoagulante é um problema gravíssimo falar em fazer cirurgia de qualquer natureza. E a gente vê a disposição que a pessoa fica numa hora dessa de mudar de vida, de ter uma alimentação diferente, de poder sair dessa situação da maneira mais feliz possível. Só que a gente não sabe qual é o tempo relacionado com essa negligência que nós vamos ter dentro do livre-arbítrio da missão que Deus nos concedeu. Porque na negligência com o templo vem o prejuízo com o tempo. Sabe, irmãos? Não vale a pena. É muito caro o resultado da negligência em qualquer desses 4 T's da mordomia cristã. Seja o templo, seja o tempo, seja os talentos, seja os tesouros. Cometeu negligência, plantou, colhe mesmo. Tarda, mas não falha. Pode estar certo. E a gente depois tem que suplicar por um milagre para poder romper certas situações. Mas é muito mais barato, é muito mais tranquilo andar no caminho seguro que a orientação sagrada nos dá. Mas o amor, o apego, o vício a essas coisas, a gente acha que vai acontecer com qualquer um, menos com a gente. Por isso que a gente não pode conformar com esse século. Por isso que a gente tem que mudar. E muda primeiro, não é o estômago, é a cabeça. Que se não mudar a cabeça, o estômago não muda nunca. E assim em qualquer dos T's da mordomia cristã. Nós temos que ter em mente que nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos mordomos do Senhor. E Ele um dia vai nos redimir. Mas Ele só vai redimir quem aceitou transformar. Mudar. Converter, deixar aquele caminho e seguir outro. Converter não é sair de uma religião e entrar para outra, é mudar de caminho, mudar de vida. Porque às vezes até sai da religião, entra para outra, mas não muda. A cabeça continua do mesmo jeito. E aí vai padecer, vai pagar caro. Outros preferem tomar remédio a vida inteira do que ter uma alimentação saudável que não precisa tomar remédio. Só para continuar comendo as coisas que é viciado, que não consegue largar. Por quê? Não muda a cabeça. Se não mudar a cabeça, como é que vai mudar o corpo? Como é que vai mudar a conduta? Como é que vai mudar as prioridades? Conceito muda. Preconceito também. Preconceito tem que sumir, tem que ser erradicado. E conceito pode ser mudado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque quando a gente pensa assim, quando a gente muda a cabeça, quando a gente não conforma com esse mundo, quando a gente renova a mente, nós passaremos a conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós mesmos e para o mundo que nós vivemos. E seremos bem mais felizes, porque Ele é o doador da vida, Ele é que nos mantém, Ele é que nos sustenta. É muito sério esse assunto, meu amado irmão e minha amada irmã. O Deus desse mundo, segundo tema. Apesar que o Deus desse mundo é com D minúsculo, né? E esse Deusinho de D minúsculo deste mundo, que é o que tem feito muitos transgredirem o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. O mandamento que o jovem rico transgredia constantemente. Porque quando Jesus citou uma boa parte dos mandamentos da lei de Deus, seu irmão tem feito tudo isso aí. É? Então vende as suas coisas e me segue. Dá para os pobres e me segue e terá um tesouro no céu. E o cara, foi embora. Triste. Porque
porque adorava outros deuses diante de Deus. Então esse deusinho de D minúsculo está aí cheio de gente no planeta Terra adorando. Adorando perdidamente, apaixonado perdidamente, disposto a dar a vida por isso. E como o diabo vai cobrar? Porque ao fazer pacto com as riquezas, é isso que acontece. Não é pecado ser rico, pecado é ser escravo da riqueza. Não é pecado ter dinheiro, é pecado ser escravo do dinheiro. E não só do dinheiro, de tudo que a gente faz. Nós não podemos ser escravo de nada. A única servidão que nós temos é para a honra e glória de Deus, é servir a Cristo. E mais nada. O resto é resto. Nós somos nesse mundo servos do Senhor, e como servos do Senhor nós somos olhados para o universo inteiro como guerreiros do exército do Senhor. Homens e mulheres de valor. Se analisarmos 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17, nós concluiremos que os prazeres da carne são verdadeiramente iscas, são armadilhas para detonar com os vacilões. Tá ali, igualzinho um pedacinho de banana na ratoeira, né? Mas pega bonito. É só o rato chegar, ele não aguenta. Tem hora que eu penso que eu tenho um ranço de macaco na veia. Porque ele gosta mais de banana do que de queijo. Mas vem correndo. Melão também nem brinca. E assim o diabo tem feito iscas que atrai para a ratoeira do mundo e da morte. Tantos e tantos vacilões que estão dispostos a dar a vida por conta das riquezas, por conta de um pouco ou de muito dinheiro. Porque, conforme o texto bíblico também comenta, que a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida não são de Deus. Não vem de Deus. O segundo ponto, analisaríamos Lucas, capítulo 14, verso 26 ao 33, que nos diz o seguinte, que cada um tem a sua cruz. E que essa cruz que nós temos que carregar, nem sempre vai agradar os parceiros ou parceiras que andam conosco. Por isso que, dentro do contexto escatológico, Jesus previu que haveria divisões em vários lares. É importante a família, especialmente, orar junto, estudar junto, ter abraços, vários abraços no dia, de manhã, quantas vezes encontrar, estudar a palavra junto, orar junto. Como isso é importante, ajuda e fortalece a estrutura do lar e principalmente conjugal. Porque quando a cruz de um ou de outro começar a dificultar, quem sabe, a relação, a paciência, a tolerância e o amor falarão mais altos e teremos a sabedoria revelada nas Escrituras e no nosso coração e a bênção de Deus para afagarmos esse momento e administrarmos da melhor maneira possível e conseguirmos uns auxiliar os outros, confortar os outros durante a trajetória do Calvário das nossas vidas. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é muito importante, querido irmão, querida irmã. Pense nisso. Porque Marcos capítulo 8, verso 36, comenta um outro ponto, um terceiro ponto muito interessante. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensou? Deus chegar e dizer hoje para você, olha, sua missão está terminando. Hoje à noite termina a sua missão. Aí o que você fez a vida inteira? Desses 4 T's da mordomia cristã. Com templo, com tempo, com tesouro, com talento. O que você fez? Para quem que vai ficar? Ou o que vai ser feito? Como você responderá diante de Deus por uma vida total que Ele te deu? É muito reflexivo. E a maioria só vê isso
quando percebe frente a frente com a morte. Passa a vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80. Tem gente que luta, vai até o finalzinho, chega quase próximo ao pódio. Atravessa um enorme oceano nadando, faltando 2 braçadas para sair do outro lado. Quase salvo, totalmente perdido. O que adiantou? Tanto esforço, tanta luta, tudo por causa do deusinho desse mundo. Sendo que o grande e eterno Senhor, que é o doador da vida, de nada, basta estar apegado a Ele, Ele nos auxilia nessa administração e poderemos andar com vitória, com segurança, independente da quantidade de dinheiro, de saúde ou de vida que temos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Terceiro tema, enchendo os celeiros. Lucas 12, de 15 a 21. O verso 21 de cara já dá uma chicotada, um golpe certeiro em quem se escora ou se escuda nos bens que possuem. Porque se o Senhor nos chama, como disse no tema anterior, para encerrarmos hoje a missão, e aí? O que juntamos será para quem mesmo? E para quê? Por que não priorizarmos os nossos investimentos no reino celeste, nos bancos celestes, ao invés de priorizarmos investimentos neste mundo? Tudo nós temos que tomar conta, mas a prioridade que Jesus deixou bem claro, procurar em primeiro lugar o reino dos céus. O resto vai ser acrescentado, é simultâneo, é automático. Isso é simples. E isso é ser rico para com Deus, como aborda esse tema de Lucas 12, de 15 a 21. O que adianta ser rico para o mundo e não ser rico para com Deus? Analisando Deuteronômio também, capítulo 8, verso 10 ao 14, jamais nos esquecermos de que o Senhor, Ele é que nos livra, Ele é que nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos guia. Se esquecermos disso, pode ser um caminho sem volta, meus amados. Jamais poderemos esquecer que o celeiro prioritário que nós temos que encher é o celeiro do céu. Investiu lá, o resto aqui é tranquilo. Esse tempo de vida que nós temos, não importa se é 80, se é 100, se é 120, não interessa. Isso é um período de missão que nós temos diante de Deus, diante dos homens, para nós cumprirmos com o poder e a graça de Deus sobre nós. Mas se ignorarmos isso, vai tudo para o brejo. É uma areia movediça esse mundo. Se não olharmos do prisma de priorizar as coisas do reino de Deus, do contrário, é areia movediça. Encher celeiro só na terra, preocupar com isso, priorizar isso, é coisa que a traça e a ferrugem come. É tolice, é pura tolice. Quarto tema, a fascinação do materialismo. Se analisarmos Mateus capítulo 6, verso 22 ao 24, nós podemos notar que se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. A fascinação pelo materialismo, ela vai deixar o olho escurecido de trevas. O corpo vai escurecer, porque a luz do céu não vai trabalhar onde tem a fascinação pelo materialismo. Porque ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou Deus ou as riquezas. Você tem que ter as riquezas para ela te servir. Ou seja, você servir a Deus com os bens que você tem. Aí tem todo o sentido. E o seu olho vai brilhar, o seu corpo vai brilhar. Porque tudo que você faz, você está administrando o que Deus colocou na tua mão. Aí é para honra e glória de Deus. Mas a partir do momento que você faz aquilo, é para você, é seu,
Você está achando que é seu, você está tomando posse do que não te pertence, você não é dono da sua vida. Aí é fascinação. E essa fascinação vai manter seu olho escuro e o seu corpo tenebroso, a sua vida tenebrosa. O que adianta ter tudo e não ter a certeza da salvação? Como eu disse, não é pecado ter dinheiro, mas ser escravo dele é fatal. Vai perder o brilho da vida, da salvação. Porque Satanás, ele desenvolveu potestades da maldade em lugares celestes, com armadilhas poderosíssimas, poços disfarçadíssimos de areia movediças, para poder manter nas garras do materialismo todo aquele vacilão, vacilona, que não tem como prioridade o reino de Deus. Mas o dia que aprendermos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto será acrescentado. Do mesmo jeito que Jesus comparou Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, jamais se vestiu como um lírio do campo, com tamanha beleza que é um lírio do campo. Então todo o esplendor, toda a sabedoria, toda a riqueza, na realidade, tem muito mais em coisas simples do que em coisas tão difíceis. A simplicidade da vida nos leva à vida eterna. A simplicidade de entendermos a mordomia cristã nos eleva à posição de mordomos do Senhor, administradores da causa do Senhor aqui na terra, para a honra e glória do teu santo nome. Do contrário, seremos escravos da fascinação, escravos do materialismo e pessoas sem limites para alcançar o propósito da fascinação, que é uma fatalidade para ele próprio e para as pessoas que o cercam e para quem convive com ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, amor próprio. Lá em Romanos capítulo 12, verso 3, olha o que diz ali. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A moderação é algo muito importante para entendermos esse tema sobre o amor próprio. Um outro ponto muito interessante da gente observar, que nós temos um exemplo bíblico de Lúcifer, tanto em Ezequiel capítulo 28, verso 17, como Isaías 14, 14, podemos ver que Lúcifer se enganou a si mesmo, de sua grandeza, de sua beleza, de sua sabedoria, e caiu. Como caiu? E caiu para sempre. E quantos da mesma forma, e pelos mesmos motivos, vão para o chão e não levantam mais. Se olharmos também Daniel capítulo 4, verso 30, podemos ver Nabucodonosor, outro personagem que achou que era muita coisa e teve que comer capim com os boi. E ainda bem que ele se levantou. É um dos poucos que caiu por esse motivo e se levantou. Geralmente, o tombo que as riquezas dão em muita gente fabrica realmente um time de apóstatas muito grande e de rebeldes e de pessoas extremamente problemáticas. Já vi cair pessoas por outros pecados e conseguir se recuperar com bem mais facilidade do que os que caem por causa da fascinação do dinheiro ou por causa da exaltação própria. Porque esses geralmente acabam fazendo muito estrago
quando tem o poder nas mãos, deixando ele ir para a cabeça, faz tanto estrago que quando ele cai, ele quer sumir. E o primeiro que ele esquece é de Deus. Quanto mais então dos outros que o cercaram durante o tempo das vacas gordas, né? Lucas capítulo 18, verso 11 e 12 também, mostra os fariseus, como que aqueles indivíduos, homens sábios, estudiosos da Bíblia, também caíram pela mesma fascinação, pela mesma sedução das riquezas. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, no quarto ponto, temos aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa fascinação que comentamos no tema anterior. As pessoas apaixonadas pelo dinheiro ficam cegas. Do mesmo jeito que aquele casalzinho de namorado que não consegue ver os defeitos um do outro. Não, vamos até para debaixo da ponte. Muito pior é apaixonar pelo dinheiro. Porque quando apaixona pelo dinheiro, é onde o indivíduo entra no tráfico, faz coisa, comete desonestidade, entra no crime, entra nas desonestidades, topa qualquer coisa. Não é só agora, e vai. Quando ele vê, a casa está caindo com tudo. Que desastre. Tudo por causa do amor ao dinheiro. Outros, então, que conseguem ganhar e ter, mesmo honestamente, tem um quinto ponto que a palavra de Deus aborda, 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, são os avarentos. A avareza é outro problema sério. Porque a pessoa adoece de tal forma que ele, quando dá por conta, ele fica velho, adoece, vive uma vida às vezes miserável, ele não consegue aproveitar nem o que ele fez. O dinheiro fica criando bicho no banco, para criar traça, quem sabe para filhos ou para cônjuges, destruído do dia para a noite, quando aqueles forem para a sepultura. Adoecer a tal ponto pelo dinheiro que não conseguiram usufruírem do que têm, por causa da avareza. E como é doída a avareza. A pessoa, ela fica avarenta até para ela mesma. Os casos mais extremos da avareza. E a avareza, isso é um câncer. Porque o indivíduo acha que é dele. E aquilo é dele, não pode nem mexer, que se mexer, some, desaparece. Na cabeça dele é assim que funciona. E na parábola dos talentos, que foi que o senhor falou? Se eu tivesse levado para os banqueiros, tivesse trabalhado com esse dinheiro, ele tinha multiplicado. Como você enterrou, você vai ser lançado nas trevas. Porque você é um servo mau e fiel. Porque ele concluiu tudo por conta dele. Eu sei que o senhor é exigente, eu sei que o senhor é muito correto e tudo, então eu preferi enterrar. Então, ele mesmo cria as desculpas para ser avarento ou para ser negligente e enterrar os 4 T's. E a avareza é um grande problema que interrompe qualquer forma de relação bacana que a gente vive no mundo ao nosso redor. Ninguém vai conseguir conviver bem com pessoas avarentas. E a felicidade vai ficar à distância para o avarento e para as pessoas que convivem com ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 6º tema, a total futilidade do materialismo. Aqui nós temos alguns textos bíblicos para tirar algumas meditações. O primeiro deles, Deuteronômio capítulo 7, semelhantemente, 1 Pedro 2,9, Pedro chama de raça eleita. Quer dizer, o planeta todo é raça caída. Agora, esse povo especial que falou lá em Deuteronômio, Pedro chama de raça eleita. As pessoas que são convidadas da raça caída para fazer parte de uma raça eleita. Para um dia voltar a fazer parte da raça pura. Porque Deus não criou ninguém caído, nem ninguém para morrer.
Ele criou raça pura para viver eternamente. Mas por livre e espontânea vontade, alguns seres do universo decidiram se tornarem raça caída. E aí Deus, na sua misericórdia e amor, lançou o plano da redenção, um projeto para que alcançasse a raça caída. E o convite para fazer parte dessa raça pura se chama raça eleita. Nós temos que fazer parte dessa festa da raça eleita, dessa boda, desse casamento com Cristo, com a igreja. Aí, se nos tornamos raça eleita, aí seremos redimidos. Mas raça caída não vai ser raça pura, jamais. Só se for raça eleita. Raça eleita são pessoas conversas, que andam na luz, são luz do mundo e sal na terra. Como João 15, verso 5, são varas da videira produzindo frutos, conectados na videira. Ou Gálatas 2, 20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esses compõem membros da raça eleita. Esses conseguem entender a total futilidade do materialismo. Esses membros da raça eleita, de fato, verdadeiramente conversos, sabem a quem pertence toda a nossa vida, tudo o que temos e somos. E saberá falar, andar e escolher para a honra e glória de Deus a tempo e a hora para caminhar sempre na vitória. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, a preço de banana. Eu citaria um texto de Testemunho para a Igreja, volume 5, página 133, que diz o seguinte: hoje o inimigo compra indivíduos a preço bem baixo. Por nada fostes vendidos, como Isaías 52, 3 comenta. É a linguagem das Escrituras. Um se vende pelos aplausos do mundo, outro por dinheiro, para satisfazer as paixões baixas, outros por diversões mundanas. Essas transações são efetuadas diariamente. Satanás faz ofertas por aqueles que são aquisição do sangue de Cristo e compra-os a preço muito baixo, apesar do preço infinito pago por seu resgate. Jesus deu o seu sangue para salvá-los e muitos vai lá e a preço de banana se vende ao diabo. E como nós temos visto isso, né? No mundo inteiro tem isso. Aqui no Brasil tem a Lava Jato que mostra um tanto de gente assim, né? Que se venderam a preço de banana e outros a preços altos. Mas olhando da ótica da vida eterna e dos valores da mordomia cristã, não tem dinheiro que pague a morte. Perder a vida e ter que viver anos e anos na cadeia para refletir sobre coisas tão horríveis que fizeram, que olhando da ótica da eternidade é preço de banana. Não tem riqueza que compense deixar de priorizar as coisas do reino de Deus ou se vender a Satanás. Qualquer pessoa que se venda se colocou a preço de banana diante do universo. Porque o preço que Cristo pagou por cada um de nós é o maior preço já pago no universo por alguém. É o custo. Custou a vida do unigênito, o único filho da espécie. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único gênito, único da espécie, que deu seu único da espécie, o seu unigênito, para que eu e você possa ter a vida eterna. Precisamos refletir sobre isso, meus amados irmãos, porque não vale a pena, nunca valeu a pena, jamais, sermos escravos do materialismo, de qualquer natureza. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus sempre foi o caminho da sabedoria para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Santo Deus, fortaleça a nossa fé, capacita-nos a sabedoria necessária para fazermos escolhas sensatas
e entendermos a mordomia cristã no seu verdadeiro sentido, antes que seja tarde demais. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Abençoe-nos, guia-nos, salva-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.